Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, André Mendonça, votando a favor do Fernando Collor. Veja só, foi colocado pelo Bolsonaro, é um bolsonarista sujo, filhinho do Bolsonaro dentro do STF. E o inelegível e o futuramente presidiário tem um grande apoiador lá no STF. Bem, o André Mendonça votou a favor do Fernando Collor. Significa que o André Mendonça gosta de corrupção? Significa que o André Mendonça é um sujo igual a todos os outros bolsonaristas. E também significa que nós continuaremos fazendo L contra essa coja de bolsonaristas sujos, igual o André Mendonça, o Bolsonaro e etc. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. A semana está começando, mas é claro que tem um feriado ali, né? Daqui a pouco está chegando. É preciso entender o que acontece em Brasília até a próxima quarta-feira, o que vai sendo reverberando por lá. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou pela prorrogação da prisão do ex-presidente Fernando Collor, aquilo que nós te mostramos aqui a semana passada, ele que foi detido na última sexta por uma determinação de Alexandre de Moraes. O julgamento para decidir se Collor permanece preso em Alagoas, ele foi retomado hoje. Bora então para Brasília conversar com a repórter do portal R7, Ruth Moraes, que chega então com os detalhes para a gente. Ruth, pelo menos o que o magistrado justificou nesse voto? Qual é o andamento que Qual justificativa esse sujo corrupto bolsonarista teria, André Mendonça? Meu Deus, olha o STF com esse energúmeno. Para você. Boa noite para você, Algaste, para todos que nos acompanham. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alegou neste voto contra a manutenção da prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que os últimos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente deveriam ter sido acolhidos e não rejeitados. Para a gente entender um pouco mais, esses recursos foram tidos como protelatórios pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, o que fez com que o pedido de prisão fosse decretado de forma imediata. Mas, para o ministro André Mendonça, esses recursos não foram protelatórios, mas sim eles fazem parte aqui do que representa o direito à ampla defesa. Agora, com o voto de André Mendonça, o placar do julgamento está 6-1 para manter a prisão do ex-presidente da República. Portanto, a Corte continua a ter maioria em favor aqui da detenção de Fernando Collor, incluindo o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Para a gente lembrar, os magistrados da Corte têm até as 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira para registrarem os seus votos no plenário virtual do STF, que é onde acontece esse julgamento. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de julgar o caso na semana passada porque ele atuou como advogado em processos no âmbito da Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato é a operação que origina aqui todo este processo contra o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Então, essa operação é um desdobramento aqui da Lava Jato. O julgamento começou na sexta-feira passada, dia 25, mais um destaque do ministro Gilmar Mendes, que ainda É isso aí, pessoal. Votou. Veja bem, pessoal, 6-1. O único que votou contra foi o André Mendonça. Ele votou um voto online, pessoal. Nem a cara ele colocou na câmera, sabe? Esse covarde, mas o que a gente espera de um bolsonarista? Covarde, claramente. Covarde, sujo e inescrupuloso. O André Mendonça mostra ser isso tudo, pessoal. Veja aqui esse vídeo rapidão, a gente dá continuidade ao Fernando Collor. Mas nesse outro aqui, ó, o André Mendonça votou a favor de Bolsonaro para impedir participação de Moraes e Dino em julgamento. Ou seja, o André Mendonça é a pulga, é o piolho do STF que a gente precisa, ó. Sai daqui, sai! André Mendonça vota a favor de Bolsonaro para impedir participação de Moraes e Dino em julgamento. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O ministro do STF, nessa quinta-feira, 20, a favor de que Alexandre de Moraes e Flávio Dino sejam impedidos de atuar no julgamento de denúncia de trama golpista. Ele impediu. A Corte, porém, formou maioria de votos para rejeitar o recurso de Jair Bolsonaro e do general Braga Neto para afastar Moraes e Dino. O placar contra o impedimento de Moraes e Dino foi de 9-1, pessoal, 9-1. E de novo é o André Mendonça. Abram o olho para esse ministro do STF bolsonarista, inescrupuloso, golpista, possivelmente. Enquanto o afastamento de Zanin foi rejeitado.
A denúncia contra Bolsonaro, Braga Neto e outros 6 acusados de tramar golpe de Estado e impedir o mandato de Lula será julgado. Olha isso, pessoal. O André Mendonça contra o Brasil. A defesa de Bolsonaro recorreu à decisão do Luiz Roberto Barroso, que negou os pedidos para declarar impedido os ministros. É isso, pessoal. Só o André Mendonça que é contra a democracia. Só o André Mendonça defende inescrúpulos como o Fernando Collor e o Bolsonaro. Abram o olho para esse ministro inescrupuloso. Levou aqui esse julgamento ao plenário físico, né? Mas no sábado, quando a corte já atingiu maioria para manter a prisão, Gilmar retirou o destaque, o que fez aqui esse julgamento retornar ao plenário virtual e continuar aqui até esta segunda-feira. O André Mendonça é covarde, levou tudo isso para o plenário digital. Meu Deus, nem para falar na câmera para o povo, na TV Justiça, sei lá. O Collor foi preso na madrugada da sexta-feira da semana passada em Maceió, em Alagoas, enquanto tentava embarcar para Brasília para cumprir a determinação do relator do caso. Atualmente ele está na ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em uma sala individual. A defesa dele pediu para que ele cumpra essa pena em prisão domiciliar, alegando que ele possui algumas comorbidades, como Parkinson, apneia grave do sono e transtorno. Mas para roubar não tem nada, né? O ministro Alexandre de Moraes encaminhou este pedido para análise da Procuradoria-Geral da República e mais cedo pediu que a defesa apresente prontuários médicos, históricos hospitalares do ex-presidente que comprovem aqui que ele possui essas comorbidades. Ele deu o prazo de 48 horas para a defesa e também decretou sigilo nesses documentos assim que forem enviados para a Suprema Corte. A prisão de Collor, para a gente finalizar aqui, ela acontece no âmbito de um processo em que ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por receber propina em contratos da BR Distribuidora, na época em que atuava como senador pelo estado de Alagoas. Algarte. Os presidentes do Senado e também da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, melhor dizendo, tentam avançar com aquela proposta alternativa, olhando para a anistia dos condenados pelos atos extremistas do dia 8 de janeiro de 2023. Esse movimento, inclusive, tem aval do Supremo Tribunal Federal. Como que essas negociações, Ruth, estão funcionando? Nós vimos a oposição do governo atual tentando dar uma certa agilidade, mas esse movimento por dentro do Congresso é super importante. Pois é, Algarte, os 3 poderes da República articulam desde o início de abril esse novo texto alternativo ao projeto de lei que anistia esses condenados pelos atos. Espero que não. Muito obrigado, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, todos os outros ministros e ministra do STF, muito obrigado. Se não fosse por vocês, o André Mendonça estaria colocando todos os bandidos perigosos, golpistas, traidores da pátria, terroristas, estaria colocando agora assim na rua, de boinha, vão pra rua, vocês são tão bonzinhos. Mas o André Mendonça não nos engana, é um bolsonarista em pele de cordeiro. Toma cuidado, pessoal. Do 8 de janeiro. Os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, respectivamente, são quem estão aqui encabeçando essas negociações e eles já procuraram aqui alguns parlamentares, entre eles o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir sugestões, a este novo texto que está sendo construído. A ideia é deixar de lado a anistia, ou seja, não é para perdoar, é um texto que não vai ter a anistia, mas sim buscar um equilíbrio, principalmente no que tange a algumas penas que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma insatisfação entre algumas lideranças do Congresso Nacional com relação a algumas dessas penas, a dosimetria das penas. Eles citam, por exemplo, o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que foi condenada a 14 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. E também outras penas, outras pessoas que receberam até 17 anos. Olha isso, pessoal. Esses golpistas traidores da pátria. O Fernando Collor, esses golpistas, e junto com o Bolsonaro inelegível, pode tudo ser preso. E nós não queremos celas especiais para vocês, não. Quem fez o L, 60 milhões de votos, não quer cela especial para vocês. A gente quer que vocês paguem pelos que vocês fizeram em celas comuns, igual todos os outros cidadãos. Se você gostou desse vídeo, se você é contra o André Mendonça no STF, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas, para os André Mendonça aqui de plantão, faz o L, seus nojentos. Faz o L e deixa de mimimi. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem, até lá. Fui!